Pessoal, hoje eu queria apresentá-los ao nosso novo canal Direito de Infraestrutura e Direito Regulatório. Esse é um canal que se destina a discutir temas, né, sobre os diversos setores de infraestrutura de uma perspectiva multidisciplinar, né. A inquietação originária que me fez criar esse canal, né, talvez seja a inquietação mais central de toda a minha vida acadêmica e profissional, né? Há 20 anos eu trabalho com os setores de infraestrutura, há mais de 20 anos, na verdade, eu trabalho com os diversos setores de infraestrutura, e durante esse período ocupei diversas posições, né? Eu fui advogado do setor de infraestrutura, no princípio da minha carreira, voltei a ser agora nos últimos anos, fui financiador de infraestrutura, fui responsável por financiamento de infraestrutura em um banco. Trabalhei para o governo, fui chefe da unidade de PPP federal durante algum tempo. E depois trabalhei em órgão multilateral no IFC, na International Finance Corporation, modelando projetos para governo, dando assessoria a governo na estruturação de projetos de concessão e PPP. A seguir, voltei para a advocacia para montar um escritório que tentava responder à mesma inquietação que está me levando agora a criar esse canal de comunicação com vocês, né? E qual é a inquietação? É a percepção de que, para entender o direito em torno dos setores de infraestrutura, é preciso aliar conhecimentos, né? Não só sobre direito, mas também sobre as finanças, sobre a economia e até mesmo sobre as questões técnicas de engenharia, ambientais, tá? E questões regulatórias, que estão no meio termo entre finanças, economia e direito, né? Além dessa percepção da necessidade da multidisciplinariedade, há também uma percepção de que o operador do direito e o jurista, né, e o teórico do direito precisam entender sobre melhores práticas em relação às instituições com as quais eles trabalham, em relação aos contratos, né, e em relação aos editais de licitação, né. Então, um jurista, para escrever um contrato, ele não pode ser apenas o escriba, né, daqueles que estruturam do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, aquele contrato. Ele precisa entender o que é a melhor prática em relação a cada tema, como deve ser distribuído o risco, como deve ser distribuído o risco de financiamento, o risco ambiental, como devem ser as regras em relação ao equilíbrio econômico-financeiro, qual é a melhor prática em relação a isso. Ele tem que ser capaz, né, de dominar não só formalmente a escrita das leis e dos contratos, mas materialmente entender sobre o que ele está falando, né? Que tipo de incentivo ele está gerando, e para isso ele tem que entender não apenas, né, dos múltiplos saberes que estão envolvidos desses setores, né? Mas também das dificuldades práticas. Não adianta você pensar também em incentivos em abstrato e não conseguir lidar, por exemplo, com as necessidades da vida prática, com os empeços, com os empecilhos, né, da burocracia, por exemplo, governamental, né. Desconhecer os empecilhos da burocracia governamental é uma falha enorme na hora que você está modelando contratos e leis sobre os setores de infraestrutura, não entender como é que são feitos os negócios no setor de infraestrutura, como funciona a iniciativa privada, como ela se comporta, né, quais são as práticas que elas adotam no setor de infraestrutura. Isso também é um pecado, eu diria assim, é um pecado capital que o operador de direito e os juristas nos setores de infraestrutura não deveriam cometer. Então, é essa inquietação que me faz criar esse canal, para poder conversar com vocês sobre infraestrutura de uma perspectiva multidisciplinar, sempre preocupado com as melhores práticas, sempre preocupado, portanto, em prestar uma contribuição para a melhoria das instituições, dos contratos, dos editais, né? E isso está, para mim, de certa forma, é um segmento de uma vida tentando responder essa inquietação,
né? O primeiro curso de Direito de Infraestrutura do país foi um curso que eu ministrei junto com o Paulo Lins, Paulo Meira Lins, na FGV do Rio de Janeiro. Eu tentei resgatar aqui, eu não tenho certeza se foi em 2009 ou se foi em 2010, talvez tenha sido em 2010, e no ano seguinte, 2011, eu ministrei o mesmo curso, juntamente com o Cleverson Aroeira, que até nesse momento é superintendente lá de estudos e projetos do BNDES, né? Então, em 2010, 2011, a gente estava criando o primeiro curso de Direito de Infraestrutura do país, e desde aquela... Antes disso, eu já tinha publicado diversos livros que tentavam responder a essa inquietação, né? Publiquei o meu livro Melhores Práticas em Contratos de Concessão e PPP. Antes disso, junto com o Lucas Prado, o Comentários à Lei de PPP. E ao longo desses anos, né, desde então, venho ministrando anualmente, ou sozinho, ou juntamente com parceiros. Geralmente os parceiros foram Marcelo Lenertz e o Gabriel Galípolo, né, cursos sobre melhores práticas na estruturação de contratos de concessão e PPP, e reequilíbrio de contratos de concessão em PPP. Esse curso eu tenho ministrado anualmente, algumas vezes ministrei em company, pelo menos uma vez por ano eu tentava dar um curso aberto, e várias vezes a gente ministrou isso para órgãos públicos pro bono, né, como treinamento para órgãos públicos pro bono, sempre tentando lidar, né, tentando explicar os problemas centrais dos setores de infraestrutura a partir dessa perspectiva multidisciplinar, a partir de um confronto entre a realidade e a melhor prática sobre o assunto, né, e numa reflexão permanente, portanto, sobre como deveriam ser aperfeiçoadas as nossas instituições, os nossos contratos e os nossos editais nos setores de infraestrutura, né. Para além dos cursos, diversos artigos, né, uma enorme produção de artigos, sempre com essa mesma linha, né, com essa intenção de dar uma contribuição para a melhoria das nossas instituições, e enfim, com esse histórico e com esse objetivo que a gente, que eu venho fundar esse canal, né, para discutir esses temas. Pretendo fazer pelo menos um vídeo por semana, sozinho ou acompanhado de convidados, parceiros e pessoas que eu reputo que podem dar contribuição relevante sobre esse tema. Esse canal vai acontecer em paralelo a uma outra iniciativa que alguns de vocês já conhecem, que é o IFE Pauta, que eu tenho que eu criei juntamente com o Jimmy Amora, o Sebastião Buto e o Felipe Graziano, para debater atualidades, né, as notícias mais, as notícias as reflexões e as questões que surgem, né, das notícias nos setores de infraestrutura. Aqui a ideia não é se focar em notícias, eventualmente a gente vai tratar de um outro tema que esteja sendo debatido na mídia, mas a ideia é fazer vídeos relativamente curtos, né, no máximo de 15 minutos, tratando ou tentando aprofundar em temas específicos que a gente entende que são importantes para o setor, para o debate do setor para o debate no setor de infraestrutura. Então, sejam bem-vindos ao canal. Semanalmente estaremos aqui falando sobre esses temas. Peço que vocês, se tiverem interesse, que deem um like no vídeo e inscrevam-se no canal para receber as notificações sobre os novos vídeos que nós vamos produzir aí nas próximas semanas. Obrigado.